Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Na tela estamos com o gráfico do Dow Jones no período de 1 hora e vamos começar aqui o nosso panorama de mercado, nosso panorama semanal, para identificarmos as possíveis movimentações que a paridade índice Dow Jones e o Euro-USD estará movimentando durante essa semana. Começando aqui então com o Dow Jones. Já na tela, pessoal, vocês podem perceber uma diferença. O meu fundo agora está um fundo preto, então fizemos essa mudança aí de layout nos nossos gráficos. E agora teremos como padrão aqui o fundo preto e os candles nas cores branco e vermelho. Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui na nossa movimentação, no nosso estudo, primeiramente eu quero fazer aqui algumas alterações no nosso gráfico, começando com a nossa linha vertical, que denomina ali o final da semana que estudamos no vídeo anterior e o início da próxima semana. E também aqui observando uma visão macro. Então, numa visão macro, a gente pode perceber aqui que o Dow Jones estava fazendo um movimento de expansão, um movimento de alta, né? Levando aí o ativo para preços cada vez mais caros. Bom, a gente teve um movimento de correção. Então, o que a gente está tendo agora, até o momento, é o nosso movimento de mitigação, o nosso movimento de correção. O nosso fundo lá na extremidade vai determinar para a gente, se ele for rompido, a região que mudará a característica da tendência, do movimento que está tendo. Até o momento, nós temos um movimento de alta que pode ser revertido para um movimento de baixa. O movimento atual que estamos tendo é um movimento de correção, um movimento de mitigação. Bom, a gente obviamente deve marcar essas regiões, tá? A extremidade lá da estrutura, tá? Depois a gente faz o refino ali dessa região. Ali nessa extremidade nós temos um bloco de ordens, né, que dá início a todo o movimento. E aqui a gente acaba tendo um outro também, tá? Depois a gente faz um zoom e refina essas regiões, tá? Aqui em cima, né, a nossa quebra de estrutura, o que daria continuidade a uma tendência de alta. E aqui no meio as movimentações, as marcações que nós fizemos. Bom, já vamos fazer o refino aqui da nossa região, da nossa marcação. Podemos colocar o último candle aqui, ó, vendedor, antes da movimentação compradora, tá? Então esse candle vermelho, nosso bloco de ordens, e aqui à frente nós temos mais um também. Tá? Esses são os pontos determinantes, pessoal, que podem fazer ali uma reversão na movimentação do ativo, na movimentação do preço. Que a gente pode refinar, corrigir um pouquinho para esse camarada aqui. Não considero aqui sendo uma região tão forte, tá? Justamente por conta dessa liquidez que tem aqui atrás, mas é sempre bom a gente ficar de olho ali nessa região, tá? Podemos ter aqui uma captura de liquidez, depois a inversão da movimentação, dando continuidade para alta. Bom, aqui a gente acaba esticando e alongando a nossa referência. E agora vamos observar aqui a movimentação que aconteceu durante essa semana. Bom, a nossa expectativa era uma expectativa que ele pudesse fazer um movimento aqui de correção, né? Acreditávamos numa continuidade da tendência, rompendo aqui a quebra de estrutura, fazendo um pivô nesse sentido, tá? No entanto, o mercado acaba aí fazendo uma correção um pouco maior. Porém, a expectativa que nós tínhamos, que era esse desenho aqui e a reversão, para tocar nessa região, e aqui daria uma operação vendedora, né, buscando as liquidez que foram geradas internas, acaba acontecendo. Então, a nossa leitura da semana passada, ela faz movimentos semelhantes, né? O ativo acabou fazendo movimentos semelhantes ao que nós estávamos aguardando com base no nosso estudo. Então, podemos dizer que, em tese, acertamos aí 50% das movimentações.
Ok? Então chegou na região aqui de extremidade, atuação na ponta vendedora, tivemos o rompimento aqui agora de um fundo, o que dá continuidade aí numa tendência da mitigação, e aqui a gente começa a pensar mais em operações na ponta vendedora. Tá? Então vamos atualizar aqui o nosso gráfico, a nossa expectativa aqui foi concluída, essa aqui também, a gente pode tirar todos esses pontos aqui do gráfico. Nós tivemos esse fundo aqui sendo rompido, né? Então capturou liquidez, deu continuidade. Esse bloco de ordens aqui, que poderia, né, fazer preço na movimentação, essa regiãozinha de base acaba servindo como liquidez, então o preço passou reto dessa região e acaba segurando lá na nossa segunda expectativa. Tá? Aqui a gente ainda pode deixar ele no gráfico, porque ele ainda pode ser mitigado, né, a continuidade na mitigação e vindo tocar nessa base ali da parte inferior. Mas aqui, qual é o segredo aqui, qual é o detalhe, pessoal? Nós temos já o IFR em região de sobrevenda. Tá? O preço está afastado das médias de 200. As médias medianas ali de 20 e 50 estão ancoradas praticamente no preço, dando direcionamento. Aqui nós podemos ter por conta do IFR também, nós podemos ter uma correçãozinha, uma reversão do preço. Seria natural para ele dar continuidade na sua movimentação. Tá? Então, até onde que seria natural essa correção? Esse bloco de ordens a gente demarca lá, a gente marca agora esse bloco de ordens aqui. É um bloco de ordens vendedor. Tá? E nós temos aqui abaixo também um grande fair value gap, uma grande ineficiência de preço. Aqui a gente depois, aquele bloco de ordens na parte superior, a gente pode até fazer um refino diferente nele, tá? No caso aqui a gente pega só os pavis, tá? Só pegando o pavio aqui. Por quê? Esse pavio, ele capturou, deixa eu aproximar um pouco o zoom aqui. Esse pavio aqui, ele capturou muita liquidez aqui dentro, ó, dessa região, tá? Então ele pode servir, ele pode ser uma região que servirá como defesa na ponta vendedora. A tendência ainda prevalece de baixa. Para pensar aqui em compras, a gente poderia, de uma compra de correção, a gente poderia observar o rompimento dessa região aqui, dessa extremidade. Opa, não é ali, é mais acima aqui. Dessa regiãozinha ali, que seria uma região de máxima, tá? Essa máxima que acaba dando uma travada na movimentação aqui de fundo e dá continuidade entre a agressão. Então a gente pode considerar aqui um topo na qual, se for rompido, pode trazer o preço até aqui essas regiões superiores. Tá? Ali em cima a gente teria aqui um movimento de oportunidade de venda aqui nesse fair value gap, nessa ineficiência, ou até mesmo aqui nessa zona de oferta com esse candle institucional. Bom, acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nos tempos gráficos maiores, como 4 horas, por exemplo, observar como que está o IFR, também já praticamente em região ali de sobrevenda. As médias de 200 foram rompidas, né? Então sinalizando aí uma forte intenção vendedora. E aqui a gente pode ter, pessoal, o seguinte, a continuidade da mitigação, tá? A continuidade do movimento. Porém, é saudável o preço fazer uma correção, tá? Fazendo aqui um pullback nesse movimento e depois dando a oportunidade de vendedora novamente para vir buscar esses blocos de ordens aqui na parte inferior, tá? Então, no longo prazo, no macro movimento, a gente aguarda movimentos vendedores, tá? Então, esses movimentos vendedores aqui você poderia estar pegando boas oportunidades, tá? Chega nessa região, seria uma região para encerrar a posição, aqui também, e observar uma possível reversão. Como que você observa uma possível reversão? Nesses pontos que nós temos marcado aqui no gráfico, essas regiões, esse bloco de ordem a gente já pode tirar também, essas regiões elas precisam entrar uma força compradora fazendo com que o preço rompa um topo anterior. Se romper um topo anterior, você pode trabalhar com expectativas compradoras até os pontos de defesa vendedora, como está marcado já aqui no nosso gráfico, essas regiões. Aí você também pode observar as médias de 20, de 50, para ver se o preço faz uma ancoragem nessas regiões. Vamos dar uma olhadinha no diário, porque a tendência de alta foi muito forte e a venda aqui agora está atuando com uma agressão muito interessante. Tá? No diário, pessoal, olhem só como fica claro, né? Nós temos aqui, ó,
um bloco de ordens lá embaixo e esse outro aqui, ó, onde nós temos as marcações refinadas das nossas operações. Aqui posso considerar uma região de liquidez, então acredito que o movimento continue sendo um movimento descendente, mas a gente pode ter a correção para depois a continuidade, capturando liquidez e aí sim fazer uma reversão toda do mercado, tá? Então, gráfico diário, vamos ver a média de 200 lá na extremidade. Então, a gente pode estar tendo aqui a aproximação do preço às médias de 200. Tá? Então, região aqui ó, bem interessante para a gente ficar de olho. Inclusive, se o IFR no gráfico diário chegar em região de sobrevenda, confluindo com essas regiões. Ali você fica esperto numa possível reversão. Mas acredito que esse movimento seja um movimento que não vai acontecer assim com tanta agressividade. Talvez o preço nem chegue essa semana aqui nessa região, mas já é interessante a gente fazer esse exercício e lembrar desses pontos para as semanas seguintes, ok? Vamos lá no gráfico de 1 hora novamente, só fazer aqui os refinos das regiões, vamos ver aqui as médias medianas, ó, o preço teria que romper essa região aqui para dar um pouco mais de intenção vendedora para a gente. Aqui acabei esticando demais. Deixa eu só fazer uma ajustada aqui. Para não ficar tão longo assim os nossos históricos. Ajustando aqui nosso gráfico. Logo em seguida a gente já vai para a análise aqui do Euro-USD, ok? Aqui a gente expande o nosso Fair Value Gap vendedor e expande aqui também o bloco de ordens vendedor, de defesa, né? Nossa zona de oferta, onde existe defesa vendedora. Ok, pessoal, então tendência aqui na movimentação secundária do Dow Jones seria uma tendência de baixa. A gente pode ter um movimento aqui um pouco ascendente, tá? Vindo buscar e corrigir essas configurações aqui dessas extremidades, mas na minha visão aqui o movimento macro acaba sendo um movimento vendedor, tá? Teríamos aqui, botei invertido. Teríamos aqui um movimento corretivo, buscando as regiões aqui de alta para dar continuidade numa movimentação vendedora, mitigando um pouco mais, tá? Seria natural uma mitigação um pouco maior. Onde que eu mudo todo esse meu viés e começo a pensar em priorizar oportunidades na ponta compradora. Se o preço de fato romper aqui o topo, tá, da estrutura. Rompendo aqui, ele pode voltar, mitigar e dar uma movimentação compradora. Só que aí um fato interessante, pessoal, a gente precisa do rompimento, se ele fazer aqui um pullback, temos que ter uma saída com ignição, uma saída onde deixa aqui um bloco de ordens nessa região, um Fair Value Gap, para quando o preço voltar, ele poder ancorar nessas regiões, tá? Pode ser até mais acima, né? Mas só para dar um exemplo, como que a gente muda todo o nosso viés vendedor para um viés comprador, ok? Então é isso, Dow Jones aqui analisado, expectativa de uma correção, mas para continuidade vendedora. Vamos agora para o Euro-USD. Euro-USD na tela aqui para você, a nossa expectativa das movimentações foram cumpridas. Então nós acertamos aqui as nossas análises do Euro-USD. O primeiro cenário seria este aqui, na qual daria uma oportunidade vendedora, o rompimento aqui da região com a ancoragem, o pullback no movimento e chegando aqui num bloco de ordens, uma movimentação compradora. Então, os três cenários que nós determinamos aqui no Euro-USD no nosso estudo da semana passada foram cumpridos com exatidão, tá? Então, temos aqui essa expectativa do segundo cenário, que caso o preço rompesse, né, não cumprisse ali as nossas primeiras expectativas, ele fizesse um movimento ascendente, então não aconteceu, acaba sendo desconsiderado. Nós temos aqui a nossa estrutura de alta, essas marcações lá embaixo, eu já posso tirar aqui do gráfico, não faz mais sentido estarmos com ela, porém aqui a nossa extremidade, onde quebraria a característica do movimento, a gente continua trabalhando com ela, né? Então, o bloco de ordens lá da extremidade também. Esses aqui, como estão dentro da estrutura,
é interessante nós permanecermos com eles. Tá? E aqui agora a gente já vai para a expectativa do movimento. Tá? A expectativa do movimento, pessoal, qual foi? Deixa eu só ajustar aqui também a nossa linha vertical. Tá? Então, como nós estávamos com uma movimentação, eu vou deixar o gráfico assim bem afastado mesmo, tá? Porque é assim que eu gostaria de trabalhar e mostrar para vocês. Este movimento aqui, ó, é um movimento de correção, corrigindo toda essa pernada, tá? Então, nós temos aqui, ó, possivelmente o acionamento de um pivô de alta aqui no gráfico de 1 hora. Essa movimentação que estava acontecendo aqui é a movimentação de correção. Ela deveria vir minimamente até abaixo dos 50%. Tivemos aqui ele abaixo dos 50%, capturando liquidez aqui dessa região, dessa linhazinha de tendência de alta, sentindo o bloco de ordens. Aqui, qual é a expectativa agora? Que ele faça a quebra de estrutura aqui nessa parte superior, dando continuidade à movimentação de alta, renovando a estrutura. Então, nós teríamos aqui uma expectativa da movimentação de alta. Só que, obviamente, a gente trabalha com fractais dentro das movimentações. Colocando o gráfico no gráfico o IFR, aqui no tempo de 1 hora, a gente percebe que o IFR está sobrecomprado. Então, indica aqui uma possível exaustão no movimento corretivo, nesse movimento de alta. E esse movimento de alta, aqui esse bloco de ordens, tá? Ele foi mitigado, esse lá em cima também, tá? Então nós estamos agora com a expectativa que a gente já deixou na semana passada de um possível movimento de baixa após tocar nessas regiões aqui superiores. Só que esse movimento de baixa é natural para ele fazer a correção e dar continuidade no movimento altista, quebrando a estrutura, tá? Aqui essas expectativas a gente pode tirar. Eu vou deixar aqui, só para a gente ter uma referência para o vídeo do Trading View, a análise no Trading View. Bom, então aqui o que a gente tem para o EURUSD? A gente sabe que o IFR está em região de sobrecompra, então mostra aí uma exaustão no movimento comprador, e foi um movimento bem agressivo, né, após a divulgação do payroll. As médias a gente pode olhar, a média de 200, o preço já não trabalha mais abaixo da média de 200, ele rompeu ela para cima, tá? E as medianas estão aqui bem afastadas do preço. Então, os primeiros movimentos aqui da semana para o euro, nós podemos observar uma movimentação corretiva. Essa movimentação corretiva, a gente faz o quê? Deixa eu só ajustar aqui essas linhas, essa aqui vem para cá, essa aqui pode sair dali e vir para cá, tá? Então, a gente tem essa quebra aqui de topo, rompendo a movimentação, deixando para nós aqui uma nova estrutura. É interessante a gente marcar essa mínima aqui também, porque possivelmente pode haver uma captura de liquidez aqui abaixo, né? Então, é sempre bom estar atento a essas regiões, tá? Sempre interessante, pessoal, a gente ficar de olho, tá? Nunca desconsidere nenhuma região. A gente faz o quê? A gente coloca a nossa ferramenta de prêmio de desconto e identifica onde que é os 50%, tá? Então, onde que temos os 50%? Abaixo aqui dessa linha vermelha que conflui exatamente aqui com a troca de polaridade desse topinho anterior. Então aqui o que nós temos? Olhem só, aqui tem um detalhe bem legal nessa região. Mas primeiro eu quero marcar esse bloco de ordens aqui. Bloco de ordens comprador. Nessa nossa estrutura. O interessante, pessoal, é que numa estrutura macro a gente não renovou uma estrutura, estamos trabalhando com uma secundária dentro da expectativa da movimentação primária. Tá? Então, qual seria a expectativa? A expectativa aqui seria a continuidade desse movimento, ó. E aqui a gente está trabalhando com uma expectativa dessa situação, tá? Um movimento secundário dentro do movimento primário. Bom, tocou ali na região, temos um bloco de ordens. Tá? Esse aqui serve como região. Aqui a gente pode deixar ele até um pouquinho menor, só para a gente ter uma ideia visual de que ele é menos relevante do que esse primeiro. Mas a gente pode ter a continuidade da mitigação, tá? Só que é o que tudo indica, uma expectativa aqui mais bullish para o EURUSD. Aqui, pessoal, olhem só. Isso aqui, nós temos um breaker block bem na zona de demanda,
esse camarada aqui ó, era um order block desse movimento vendedor que estava tendo. Então, o que o preço deveria fazer nessa região? Né? Ele está rompendo fundo. Ele chega aqui, sente ela e dá continuidade para a venda. Captura liquidez, tudo perfeito, né? Liquidez interna, dá continuidade para a venda. Só que ele rompe essa região com Fair Value Gap. Tá? Nós temos aqui um Liquidity Void nessa região. Então, é natural que o preço balanceie aqui dentro dessa região, toque aqui nesse bloco de ordens e possivelmente dê uma oportunidade na ponta compradora. Ok? Então, aqui um Breaker Block, a gente estica ele. Ele também serve para a gente como uma região compradora. Tá? E a expectativa de continuar a movimentação de alta. O que a gente pode fazer aqui, pessoal, para trabalharmos na venda, seria essa movimentação com esse tipo de rompimento aqui, pullback, dando continuidade. Dá para trazer o preço até essas regiões aqui compradoras. Ok? A gente pode definir aqui, ó, marcar uma nova estruturinha, só para termos uma referência visual. Tá? Referência visual aqui na nossa região. E é isso então, tá? EURUSD na nossa tela, expectativas de movimentação compradora, porém podemos ter aqui a correção, a mitigação, equilibrando o preço após ali a divulgação do payroll na sexta-feira e depois teremos aí uma continuidade para a movimentação de alta. Essa é a visão que eu tenho aqui para o EURUSD. O movimento comprador aqui foi bem agressivo. Tá? Então, demonstra aqui para nós uma intenção compradora muito forte. Só que a gente sabe que o preço não anda em linha reta. Então, para quebrar essa estrutura aqui na parte superior, ele precisa fazer essa correçãozinha e depois dar ali a sua continuidade para o movimento de alta. Ok? Então é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado dessa análise. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.